Fala galera, bem-vindos ao Podcast Ler é Bom. E necessário. e importante, hein? Então vamos começar? Bora lá, cara, vamos aprender. What you know about rolling down in the deep? Bom, vamos começar falando sobre o narrador. Você não sabe qual é o narrador do livro conforme você vai lendo. Você descobre no final que é Nael. No final do livro é revelado e você vai deduzindo ao longo do livro. E falando um pouco sobre a família de Nael, a sua mãe era a Domingas, que era empregada dos Gêmeos. E seu pai, diferente da mãe, é o maior mistério do livro. A gente não consegue saber se é o Yakub ou o Omar, que são os gêmeos da casa. Sobre essa questão do mistério de quem é o verdadeiro pai de Nael, o que se sabe é que é um dos gêmeos, mas a gente não sabe qual. Por exemplo, Yakub. Conforme a gente vai lendo o livro, a gente vê que a relação deles é muito boa, né? Inclusive era quase que paterna. Em uma parte do livro conta que Jacob comprava livros para Nael ler. E a relação de Jacob e Domingas era muito boa também. Por outro lado, a gente tem o Omar, que é o outro gêmeo, e ele no final do livro, a gente acaba descobrindo que quando Domingas está doente, ela fala que Omar estuprou ela, e nessa relação Nael pode ter nascido. E aí fica o mistério do livro. Bom, e sobre as relações de Nael com os personagens do livro, como já dito antes, a relação dele com Yakub era uma relação muito boa, uma relação até quase de pai para filho, dava livros, enfim, era muito boa. Já com Omar, que é o outro gêmeo, ele não gostava do Omar, no livro a gente vê que ele odiava o Omar, e enfim. E também tem o Alim, que é o avô, pai de Nael, e ele tinha uma relação muito boa com Nael, que inclusive é bem importante para a história, mas a gente vai falar daqui a pouco. E tem também a Zana, mãe dos gêmeos. Vamos dizer que Nael não gostava muito da Zana, porque primeiro que ele achava que ela exigia muito de sua mãe Domingas, e também porque ele dizia que era para ele ser um aluno muito dedicado na escola, mas a Zana colocava tantas tarefas para ele que ele não conseguia focar na escola, inclusive. Enfim, ela era uma pessoa que ele não gostava, que era muito exigente. Agora que a gente já contextualizou Nael, vamos falar um pouco do modo que ele narra, que é um modo bem marcante, principalmente marcado pelos flashbacks. Mas Calma, calma aí, segura a emoção. Esse aí a gente fala depois. Vamos falar depois dos flashbacks. Primeiro é bom falar que é bem marcante a maneira que ele descreve com detalhes a casa que ele convive, a casa dos gêmeos, e também a maneira que Zana trata sua mãe, por exemplo, que era muito exigente. E como ele descreve Alim, ele rasga ele de elogio, gosta muito e só coisa positiva. Agora falando sobre esse tal de flashbacks, a gente vai explicar um pouco como é que isso acontece. A gente pode dizer que o tempo que passa nesse livro, ele é um pouco curioso, ele não é cronológico. A gente pode dizer até que tem 3 momentos diferentes no livro. Exatamente. No sendo cronológico, ele vai e volta. Temos 3, né? Igual ele falou. O primeiro é o presente, no caso não é o adulto que narra a história. O segundo tempo é ele no passado, na infância, contando histórias de infância. E o terceiro, que a gente considera, é o passado do passado, que basicamente ele conta histórias que ele ouviu na infância, como Como por exemplo, quando Alim conta para Nael sobre o nascimento dos gêmeos, que é muito curioso, porque é Nael contando sobre o nascimento dos seus pais. Sim, bem marcante. Sim, são, por exemplo, histórias do passado contadas para ele no passado. Por isso por isso a gente usa essa expressão flashback. Então, é basicamente isso que a gente falou sobre narrador. E é claro que a gente não contou todos os detalhes que tem no livro. É claro que você ainda vai ter muitos outros detalhes para descobrir lendo esse grande Sim, livro. tem muito a descobrir. Inclusive, a gente recomenda bastante que, se você ainda não viu, que o veja, porque a gente só falou do narrador, mas tem muitos outros lados na história. E o que tem para falar do narrador é isso. A gente só quis contar as coisas mais importantes do narrador, né, que acaba sendo mais importante da história, mas, cara, é uma história muito rica, um livro muito bom e a gente recomenda muito. E foi isso aí, rapaziada.